Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática financeira. O tema da aula são as taxas proporcionais. Júlio, mas o que são taxas proporcionais? Calma que eu já vou te explicar. Vamos conferir. As taxas proporcionais também são chamadas de taxas lineares, tá bom? São sinônimos. Taxas proporcionais e taxas lineares é a mesma coisa. Agora vamos entender a definição. O que são as taxas proporcionais? São as taxas que apresentam período de capitalização em unidades diferentes e, quando aplicadas sobre um mesmo capital, no sistema de capitalização simples, isso é fundamental, produzem um montante idêntico ao final de um mesmo prazo, ou seja, ao final de um mesmo período. Então, vamos lá. Eu tenho taxas que estão em unidades diferentes. O que seria isso, pessoal? Por exemplo, eu tenho uma taxa mensal e eu tenho uma taxa anual. Elas estão em unidades diferentes. Essas taxas serão aplicadas sobre um mesmo capital durante o mesmo período de tempo. E ao final desse período, elas vão produzir um montante idêntico, ou seja, um mesmo montante. Então, significa que essas taxas são taxas proporcionais, ou seja, elas são equivalentes, tá bom? Taxas proporcionais é uma exclusividade do regime de juros simples. Muita gente confunde isso. Taxas proporcionais é uma exclusividade do regime de juros simples, tá? Só acontece no regime de juros simples. Quando estamos no regime de capitalização composta, que é o regime dos juros compostos, nós temos a equivalência de taxas. Porém, isso cai em prova, quando duas taxas são proporcionais, nós dizemos que essas taxas são equivalentes, porque elas produzem o mesmo montante, tá? Então, taxas proporcionais, juros simples. Taxas equivalentes, juros compostos. Porém, quando as taxas são proporcionais, no regime de juros simples, nós falamos que essas taxas são equivalentes. Então, vou fazer aqui um esboço para que você possa entender. Olha só. Vamos imaginar um capital qualquer. Um investimento, uma aplicação. Está aqui, ó, capital. E esse capital, ele vai ser trabalhado em duas situações diferentes, tá bom? Eu vou ter aqui, ó, a taxa 1, que eu vou chamar de T1, e essa taxa, pessoal, vai ser uma taxa mensal, ó, taxa ao mês. E essa taxa, ela vai ser aplicada sobre esse capital durante um tempo, um período de 6 meses, tá bom? E, obviamente, ela vai produzir um determinado montante. Esse montante eu vou chamar de montante 1, tá bom? Beleza. Aí eu vou ter aqui uma taxa 2. Essa não vai ser mensal, tá? Essa taxa vai ser anual, ao ano. E ela também será aplicada sobre este mesmo capital. Repare que elas estão em unidades diferentes. Aqui eu tenho uma taxa mensal. E aqui eu já tenho uma taxa anual. Como essa taxa mensal ela incidiu sobre o capital durante 6 meses, aqui eu tenho que compatibilizar. 6 meses equivale a metade do ano, já que o ano tem 12 meses. Então aqui, pessoal, eu vou ter, ó, metade do ano. Então eu vou ter isso aqui, ó, ano sobre 2. Tá bom? Porque aqui eu tenho que ficar em anos, né? Entendo o seguinte, tem que haver uma compatibilização. Se eu tenho 6 meses, que é justamente a unidade em que eu tenho a taxa 1, é uma taxa mensal, ela está sendo aplicada durante 6 meses. A outra taxa, que é anual, eu não vou falar que ela vai ser aplicada também por 6 meses. Vou falar que ela vai ser aplicada pela metade do ano, tá bom? Porque eu não posso trabalhar a taxa em relação ao tempo em unidades diferentes, tá bom? Então aqui eu tenho que ficar ano dividido por 2, tá? Só para a gente entender. Claro que o ano dividido por 2, o ano tem 12 meses, eu vou ter 6 meses também, mas vou deixar aqui já com a ideia de compatibilidade, tá? A gente tem que compatibilizar. E claro, eu vou produzir um montante 2, que eu vou chamar aqui de M2. Só que esses montantes, eles serão iguais. Eles terão o mesmo valor. Então, significa que essa taxa mensal, a taxa 1, ela é proporcional, em relação à taxa 2. Elas são taxas proporcionais, são taxas lineares, ou seja, elas são equivalentes. Essa é a ideia. Então, eu tenho o mesmo capital, eu aplico taxas em unidades diferentes por um mesmo período, só que eu tenho que compatibilizar.
tá bom? Eu não posso deixar taxa e unidade diferente em relação ao tempo, e no final vão produzir o mesmo montante. Então, essas taxas proporcionais são taxas o quê? Equivalentes. Eu vou mostrar um exemplo para que você possa entender essa ideia que eu estou te passando, tá bom? Vamos lá para a gente entender. Lembrando antes, né, claro, que para fins de compatibilização, nós temos isso aqui, ó. Todo mundo sabe que um ano ele tem 12 meses, isso aqui é bem importante, tá? Um ano tem 12 meses, não é novidade para ninguém. Beleza. Só que o mês comercial, ele tem 30 dias. Então, o mês aqui, ó, que é o mês comercial, ele tem 30 dias. Assim, pessoal, o ano comercial, ele tem 12 meses de 30 dias. Logo, ele tem 360 dias. Guarda isso, porque na hora de compatibilizar, isso é bastante importante. Então, aqui, ó, um mês são 30 dias e um ano são 360 dias, tá? Isso é o que a gente chama de mês comercial e ano comercial. Claro que se a banca informar que aquele mês tem 28 dias, ou 29 dias, ou 31 dias, eu vou seguir, o que é raro. Isso acontece em raríssimos casos. Se a banca não disser nada, mês comercial 30 dias, ano comercial 360 dias, tá bom? Beleza, aí vamos lá. Olha o exemplo 1. Determine um montante produzido por uma aplicação de R$ 500 no regime de capitalização simples pelo prazo de 6 meses a uma taxa de juros simples de 12% ao ano. Legal. Aí vamos lá. O que nós temos aqui? Deixa eu anotar. Nós temos um capital de R$ 500 que vai ser aplicado por um prazo de 6 meses. Então, o tempo é 6. São 6 meses. Tá bom? Nós temos uma taxa de juros simples de 12% ao ano. O que eu falei anteriormente é justamente isso aqui, ó. Eu tenho uma taxa anual, eu tenho um período mensal. Eu não posso trabalhar o tempo e a taxa em unidades diferentes. Eu vou ter que ajeitar isso, tá bom? E claro, eu quero calcular o montante. Quero calcular M. Beleza. Só que o montante, pessoal, ele é o capital mais o juro. C mais J. E eu já sei o capital que é 500. Então, basta definir o valor do juro produzido durante esses 6 meses para eu poder saber o montante que eu vou encontrar aqui, tá bom? Mas vamos lá. Vamos lembrar da fórmula dos juros simples? No regime de juros simples, qual a fórmula que a gente aplica para encontrar o valor do juro? Juros é igual a CIT sobre 100, ou seja, J é igual a CIT sobre 100, sendo que a taxa e o tempo devem estar na mesma unidade, tá bom? Beleza, então vamos aplicar aqui a fórmula que eu acabei de falar. O juro é igual a CIT sobre 100, que é o capital que multiplica a taxa que multiplica o tempo. Tudo isso sobre 100. Beleza. Trabalhando aqui a ideia de compatibilização, tá? Se eu tenho 12% ao ano, eu vou pegar esse 12 aqui, vou dividir por 12 e vou encontrar 1% ao mês. Agora eu já estou, ó, com o tempo mensal e a taxa também mensal. Agora é só substituir na fórmula. Então, o valor dos juros. Julio, tu falou juro, agora é juros. Não faz diferença nenhuma. Posso falar no singular ou no plural, tá beleza? Então, o valor dos juros será R$ 500, que é o capital, tá bom? Aqui o 500 está no lugar de C. A taxa, que é I%, é de 1%. Esse 100 acompanha o I, tá? Ele acompanha a taxa, que multiplica o tempo, que nesse caso são 6 meses. Beleza? Eu posso, ó, cortar esses dois zeros do 500 com esses dois zeros de 100. Se o denominador é 1, ele não existe mais. Então, o valor dos juros será 5 vezes 1 vezes 6, sendo um elemento neutro do produto, então é 5 vezes 6, 30. Se o valor dos juros é de R$ 30, o montante vai ser de 530. Beleza. Tá aqui o nosso montante, guarda esse valor, tá? Daqui a pouquinho a gente vai precisar fazer uma comparação. Então, montante de R$ 530. Beleza. Só que eu quero aproveitar e te mostrar que eu poderia trabalhar outra situação. Eu não tenho uma taxa anual de 12% durante 6 meses, aí dividir por 12, cheguei a 1% ao mês. Mas eu poderia manter essa taxa anual e falar que o meu período, os 6 meses, equivale à metade do ano, como mostrei anteriormente, para que você possa entender o porquê que eu fiz assim anteriormente, tá bom? Vamos lembrar? Olha o que eu fiz aqui, ó. Eu falei, ó, que aqui eu deveria trabalhar a metade do ano, tá bom? Já que aqui eu teria, ó, uma taxa anual e eu não posso trabalhar ano com mês. Olha o que vai acontecer aqui agora, uma segunda hipótese, tá? Só para você poder abrir teu leque aí de conhecimentos. Olha a segunda hipótese aqui, ó. Eu tenho capital
de R$ 500, eu tenho um tempo de 6 meses, eu tenho uma taxa de 12% ao ano e eu quero encontrar o montante. A gente já sabe que o montante é o capital mais o juro e o capital é R$ 500. Preciso verificar o juro produzido ao final desses 6 meses. Beleza. Poderia fazer assim, ó. Eu mantenho a taxa anual e eu posso falar que 6 meses equivale a metade de um ano, tá bom? Então, o que seria metade de um ano, pessoal? Metade de um ano, que é a mesma coisa que o ano dividido por 2. Só que, obviamente, eu vou trabalhar isso aqui, ó, a fração, tá? Que é metade do ano, que é a mesma coisa que o ano dividido por 2. Aí, vamos lá. Então, eu vou ter aqui o montante, que ele vai ser melhor. Os juros, né? Que serão o capital, que é 500, que multiplica a taxa 12% ao ano, que multiplica 1 sobre 2, que é a metade de um ano. Aí o que a gente pode fazer aqui? Ó? Podemos cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Aí teremos que o valor dos juros será 5 vezes 12 vezes 1. Um elemento neutro do produto. Eu vou deixar aqui só para fins didáticos, tá? Nem precisaria colocar. E aqui eu tenho 1 vezes 2, que dá 2. Então o valor dos juros vai ser igual a 5 vezes 12, 60 vezes 1, 60, né? Um elemento neutro do produto. 60 dividido por 2 dá quanto? Falei que é apertadinho, ó. Dá 30. Observe que é a mesma coisa. Então aqui, ó, 500 mais 30, o nosso montante é 530, tá bom? Então mostrei duas formas diferentes de resolver esse exemplo 1. E eu quero que você guarde o seguinte: montante R$ 530, tá legal? Beleza. Agora vamos conferir o exemplo 2. Vamos lá. Determine o montante produzido por uma aplicação de R$ 500 no regime de capitalização simples pelo prazo de 6 meses a uma taxa de juros simples de 3% ao bimestre. Exemplo similar, não é isso? Beleza. Vamos lá. Novamente. Capital R$ 500, que é o C. O prazo, o tempo são 6 meses. É regime de juros simples. E a taxa I é de 3% ao bimestre, 3% AB. E precisamos determinar o montante, que é o capital mais o juro. Ok. Já temos o capital. Vamos encontrar o valor dos juros, tá bom? Beleza. Pessoal, se nós temos uma taxa de 3% ao bimestre, o que eu posso fazer? O bimestre tem 2 meses. Eu divido 3 por 2 e encontro 1,5% ao mês. Beleza. Agora é só substituir na fórmula dos juros. Juro não é CIT sobre 100. Quando o aluno faz assim passo a passo, tudo organizadinho, é difícil o aluno errar uma questão como essa, tá? Mas vamos lá, o capital é 500. A taxa é de 1,5%. E o prazo são 6 meses. Beleza. Aí eu vou cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Aqui eu vou ter aqui, ó, que o valor dos juros serão de 5 vezes 1,5 vezes 6, tá bom? Aí vamos lá. 5 vezes 1,5, pessoal, é 7,5. Então nós temos 7,5 vezes 6. 7,5 vezes 6 é o quê? 45. 6 vezes 5, 30 vai 3. 6 vezes 7, 42, 45. Então o valor dos juros é 45. Então o montante vai ser o quê? 545. Tá legal? Agora vamos fazer uma comparação conforme prometi. Observe que nesse caso aqui, pessoal, nós tínhamos um capital de R$ 500. Sobre este capital, houve uma incidência, no exemplo 2, tá? De uma taxa de 3% ao bimestre durante 6 meses e produzimos um montante de R$ 545. Beleza. No exemplo anterior, o capital também era de R$ 500. A taxa era de 12% ao ano.
O período também era de 6 meses, só que o montante produzido foi de R$ 530. Qual a conclusão, pessoal? Essas taxas, 3% ao bimestre e 12% ao ano, elas não são taxas proporcionais, ou seja, elas não são taxas equivalentes, porque elas foram aplicadas em unidades diferentes, sobre o mesmo capital, ao mesmo prazo e produziram montantes diferentes. Agora, olha o que vai acontecer se eu trabalhar aqui, um exemplo dentro do exemplo. Olha como é que a situação vai mudar. Vamos imaginar, vou chamar de exemplo do exemplo, que é o exemplo 3, só para a gente entender a diferença. Acho que agora vai ficar bem claro para você. Vamos imaginar agora um capital de R$ 500, tempo de 6 meses, só que a taxa vai ser de 2% ao bimestre. Eu quero saber o montante, que é o capital mais os juros. E o capital é R$ 500. Vamos encontrar agora o valor dos juros. Os juros, J, CIT sobre 100. Quando o aluno faz passo a passo, dificilmente ele erra, guarda isso, né, pessoal? A ideia, né, de fazer pausadamente, né, com organização, é que a banca nunca ganha do aluno paciente. O aluno paciente é aquele que vai sublinhar o enunciado, vai esboçar, rabiscar, desenhar, vai pegar tudo que é importante e vai anotar, vai organizar. Esse aluno faz passo a passo, ele é disciplinado, ele é paciente, ele nunca perde para a banca, ele sempre ganha do cara da banca. Então seja paciente, vai no passo a passo, que a ansiedade às vezes atrapalha. Olha só, capital de R$ 500, a taxa é de 2% ao bimestre, então vou dividir por 2 e vou chegar a 1% ao mês. Tá bom? Então vou ter aqui 1 sobre 100, que multiplica 6 meses. Beleza? Aí eu vou cortar esses dois zeros do 500 com esses dois zeros do 100. Vou falar que o meu juro é de 5 vezes 1 vezes 6, que é 30. Logo, se o juro é 30, o nosso montante é 530. Agora, olha que legal, galera. Se eu peguei o capital de R$ 500, há uma taxa de 2% ao bimestre, por um prazo de 6 meses e produzir um montante de 530, observe o seguinte, olha como vai ficar tudo claro agora para você. Aqui, montantes diferentes, então as taxas de 3% ao bimestre e 12% ao ano não são proporcionais, não são equivalentes. Agora, aqui, montantes idênticos. Então, vamos entender a definição. Mesmo capital, 500. Mesmo prazo, 6 meses. Mesmo montante, 530. Então, a conclusão é que as taxas de 12% ao ano e 2% ao bimestre são proporcionais, ou seja, elas são equivalentes, elas são idênticas. Esse é o raciocínio, tá bom? Então, vamos lá, novamente. Se eu tenho taxas em unidades diferentes, e elas vão incidir sobre o mesmo capital durante o mesmo prazo e vão produzir montantes idênticos. Então, elas são proporcionais, são equivalentes. Eu mostrei anteriormente que se a gente tem taxas em unidades diferentes aplicadas sobre o mesmo capital durante o mesmo período e trazendo montantes diferentes, elas não são proporcionais. Significa que elas não são equivalentes. Beleza? Show de bola. Agora, vamos aprender a conversão das taxas proporcionais, porque durante a resolução dos exemplos anteriores, eu acabei trabalhando a ideia da compatibilização, que é justamente o que a gente vai aprender para a conversão das taxas, tá bom? Só que agora eu vou detalhar para você essa conversão, porque anteriormente eu fiz as conversões, só que talvez você não percebeu, porque eu fiz de maneira direta. Agora, fazendo passo a passo, eu tenho certeza que você vai aprender, tá bom? Então, vamos lá. Conversão das taxas proporcionais. A ideia é a seguinte, pessoal. Existe aqui a taxa 1, tá bom? T1. Beleza. E aqui eu tenho a taxa 2, T2. Eu tenho duas situações, beleza? Da taxa menor, que eu vou chamar de Mzinho, para a maior, que eu vou chamar de Mzão,
Para poder compatibilizar, para poder converter, nós vamos pegar aqui, ó, essa taxa menor. Para chegar até a maior, nós vamos trabalhar uma multiplicação por K. Tá bom? Beleza. Agora, situação 2. Vou botar aqui, ó, S1. Situação 1. Agora vamos para a situação 2, que é da maior para menor, do Mzão para o Mzinho. Se do Mzinho para o Mzão nós multiplicamos por K, do Mzão para o Mzinho nós vamos dividir por K. Júlio, mas que K é esse? Eu vou explicar, tá bom? É só você entender o seguinte: da menor para maior, multiplicação. Da maior para menor, divisão. Mas como assim menor para maior? Por exemplo, se eu tenho uma taxa mensal e quero converter para uma taxa anual, o mês é menor que o ano, então vou multiplicar. Multiplicar por K. Ok, agora, se eu tenho uma taxa maior para uma menor, por exemplo, eu tenho uma taxa semestral e quero encontrar uma taxa diária. O semestre é maior que o dia, então vou ter que dividir por K. E esse K, ele pode ser obtido de duas formas, ou de maneira direta, ou através da regra de 3, que é um raciocínio mais seguro, principalmente para aquele aluno que tem dificuldade, tá bom? Então vamos entender a partir dos exercícios. Fica mais fácil de o aluno entender. Guarda esse esqueminha aqui, faz um print, que isso aqui é bastante importante. Questão: a taxa de capitalização simples de 1,3% ao mês é proporcional a qual percentual anual ao ano? Então vamos lá, vamos entender. Eu tenho aqui, ó, fazendo passo a passo. Eu tenho 1,3% ao mês e quero converter para o percentual anual para uma taxa ao ano. Ah, ok. Aí eu estou vendo que o mês é menor que o ano. Então já sei o seguinte: eu vou pegar 1,3, vou multiplicar por K para chegar ao resultado pretendido, que é a taxa anual. Ok. Agora a ideia é a seguinte, pessoal, precisamos compatibilizar. Dá para fazer de maneira direta ou dá para fazer por regra de 3. Vou mostrar as duas hipóteses para que você possa entender, tá bom? Olha só, como seria por regra de 3, que é o raciocínio seguro? Eu posso pensar assim, ó. Se eu tenho 1,3% ao mês, o que eu tenho aqui? Ó? Quantidade de meses e o percentual. Então, eu tenho 12 meses, quer dizer, um mês, né, porque é 1,3% ao mês. Um mês, eu tenho a taxa de 1,3%. Só que eu quero o anual, e o ano tem 12 meses. Aí eu boto 12, vai ser X. Novamente, ó, um mês, 1,3. 12 meses é X. Daí eu multiplico cruzado. Aí eu vou ter 1 vezes X, um elemento neutro do produto, vai dar X. E 12 vezes 1,3. 12 vezes 1,3. Aqui, pessoal, a matemática básica. Eu falo, né? Quem tem dificuldade, quando existir um produto entre números decimais ou entre o número natural e o número decimal, faz o seguinte: sempre deixa aquele decimal que você está com dificuldade na forma fracionária, porque você consegue converter qualquer decimal finito ou infinito e periódico em fração. Você só não consegue converter os decimais infinitos e não periódicos, que são os números irracionais. Qualquer número racional, tanto decimal quanto decimal infinito e periódico, você consegue converter em fração. Então, por exemplo, vamos lembrar aqui, ó, dá um bizuzinho. Matemática básica é fundamental. Eu quero converter um número decimal. Isso aqui é fundamental para você, tá? Na matemática financeira. Eu quero converter um número decimal em fração. Obviamente, se eu vou converter em fração, eu vou ter um numerador e um denominador. Eu vou ditar para você anotar. Faço questão de que você anote. Aqui, ó, no numerador, você vai escrever assim, ó. Anota aí, por favor. Pega a sua caneta. Anota. Bota assim, ó. O numerador será um número decimal sem a vírgula. Novamente. O numerador, que é a parte de cima da fração, será um número decimal sem a vírgula. Mais uma vez para fechar. O numerador será um número decimal sem a vírgula. Anotou? Show! Agora vamos para o denominador. Coloca assim, ó.
o denominador será representado pelo 1. Aí escreve assim, ó, para você entender. O denominador será representado pelo 1. Aí você bota assim, ó, pelo 1. Tá bom? Bota assim, pelo 1. Ok? Novamente. O denominador será representado pelo 1, seguido de tantos zeros quantas forem as casas decimais. De novo, hein? O denominador será representado pelo 1, seguido de tantos zeros quantas forem as casas decimais. Fechou? Mais uma vez para garantir. O denominador será representado pelo 1, seguido de tantos zeros quantas forem as casas decimais. Isso na matemática financeira é fundamental quando você tiver dificuldade. Você sempre pode converter o decimal em fração, tá bom? Vou colocar aqui alguns exemplos, uns 2 ou 3. Olha só. Exemplo A. Eu tenho aqui, ó, 1,59. Eu quero converter em fração. Então, vou ter aqui a barrinha da fração. Conforme eu ditei, o numerador será o decimal sem vírgula. Esquecendo a vírgula, eu tenho 159. Coloco 1, seguido de tantos zeros quantas forem as casas decimais. Casas decimais, pessoal, são as casas à direita da vírgula. Então, observe que aqui eu tenho, ó, 1, 2. Aí eu coloco 2 zeros. Logo, 1,59 é a mesma coisa que 159 sobre 100. Simples, né? Mais dois exemplos aqui, ó. Letra B. Você tem aqui, ó, 0,0007. Quero converter esse decimal em fração. O numerador será o decimal sem a vírgula, ou seja, 0,0007. Como o zero não tem valor significativo à esquerda, eu só coloco 7. Coloco 1, seguido de quantos zeros, pessoal? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Isso significa que 0,0007 é a mesma coisa que 7 sobre 1000. E para fechar, porque eu tenho certeza que você já entendeu, vou colocar aqui um exemplo C. Vou colocar aqui, ó, 17,59361. Tá bom? Aí eu vou colocar aqui abaixo, ó, o decimal sem vírgula é o numerador. Aí eu coloco 17,59361, que é a mesma coisa que 1.759.361. 1 seguido de quantos zeros, gente? 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, 100 mil. Pegou o bizu? Isso aqui adianta muito a nossa vida, tá bom? Aí vamos lá. Eu tenho aqui 1,3. Agora que eu já aprendi, eu faço isso. 12 vezes o numerador é o decimal sem vírgula. Coloco 1, uma casa, 1 zero. Por que eu gosto de fazer assim? Porque agora o aluno não tem dúvidas do que ele vai fazer, ó. Eu faço 12 vezes 13, que dá 156, sobre 10, que é a divisão. Isso aqui vai dar quanto, pessoal? 15,6. Então, qual a nossa conclusão aqui? 1,3% ao mês equivale a 15,6% ao ano, ou seja, são taxas proporcionais, são taxas equivalentes. 1,3% ao mês equivale a 15,6% ao ano no regime de juros simples, tá? É importante ressaltar isso, eu falei no início da aula, que essas taxas são proporcionais. Mas uma banca, por exemplo, ela pode pedir assim, ó, a taxa de capitalização simples de 1,3% ao mês é equivalente a quantos por cento ao ano? Se falou que é simples, é proporcionalidade de taxas, porque isso é exclusividade do regime de juros simples. O que eu estou te ensinando aqui não dá para fazer no regime de juros compostos, esquece. No regime de juros compostos não existe essa proporcionalidade. É um outro raciocínio que a gente também vai aprender na sequência das aulas, tá bom? O que você tem que saber agora é o seguinte: proporcionalidade de taxas é uma exclusividade do regime de capitalização simples, e se a banca mencionar que o regime é simples e ela quer uma equivalência de taxas, é porque tem que trabalhar essa relação de proporcionalidade, tá bom? Fiz aqui por regra de 3, mas claro que dá para fazer direto, né? Quem tem mais facilidade poderia fazer assim, ó, direto, tá? Eu tenho aqui, ó, uma outra forma, ó. Deixa eu só complementar aqui, ó. A taxa é de 15,6% ao ano. Quem já sabe um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de prática, podia fazer isso, ó. Não 1,3% ao mês. Então, vai ser quantos por cento ao ano? É só compatibilizar. O ano, ele tem 12 meses, ó. Então, anota aqui, ó. Um ano tem 12 meses. Não é isso? Compatibilizei.
não é da menor mensal para maior que anual? Então é só pegar 1,3 e multiplicar diretamente por 12. Já que o ano tem 12 meses, vamos chegar a 15,6. É que tem alunos, né, que não se sentem seguros em fazer assim. Quem não se sente seguro, está na dúvida, é só trabalhar a proporcionalidade. Principalmente da maior para menor, que é onde geralmente o aluno tem mais dúvida, tá bom? Então se eu pegar, por exemplo, qualquer capital por um mesmo prazo e aplicá-lo tanto na taxa de 1,3% ao mês, quanto na taxa anual de 15,6%, eles vão produzir o mesmo montante. Experimente fazer isso. Faz o seguinte, ó. Vou te dar um exemplo para você pensar. Ó. Pega aí um capital de R$1.000 durante 5 meses, a taxa de 1,3% ao mês e veja o montante. Depois pega esse mesmo capital durante o mesmo período, a taxa, né, de 15,6% ao ano, você vai perceber que os montantes serão iguais. Combinado? Quero só ver, depois tu me conta. Exemplo 2. Eu tenho aqui a taxa de capitalização simples de 8% ao bimestre, ela é proporcional e equivalente a quantos por cento ao ano? Então vamos lá. Eu tenho 8% ao bimestre AB, eu quero saber o percentual anual. Faz o passo a passo que tu não erra. Vou fazer direto aqui, tá? Bimestre, ano. Bimestre, vai fazer um passo a passo bem completo. Bimestre é menor que o ano. Então, vou ter que pegar 8 e multiplicar por K. Olha só, fazendo direto, como é que seria? Seria isso aqui. Eu vou pegar 8 e vou multiplicar por K. Mas qual é o valor de K, Júlio? Olha só. Um ano, ele tem 12 meses. Tu vai devagarinho. Ó. Um ano tem 12 meses. Tá bom? E um bimestre tem 2 meses. Então, quantos bimestres tem um ano? É só dividir 12 por 2. Aí eu divido 12 por 2. E eu encontro o quê? 6 bimestres. 6B. Então, significa que o ano tem 6 bimestres. Não é isso, pessoal? Então, é só pegar o 8 e multiplicar por 6. Então, esse valor de K aqui, ó, vai ser 6. Então, vou ter aqui, ó, 8% ao bimestre é igual a quantos por cento ao ano? Estou fazendo aqui bem o passo a passo, tá? Que é para você identificar. Pego 8 e multiplico por 6, que vai dar 48% ao ano. Essa é a nossa solução, tá? Aqui fazendo direto. Quem não se sentir seguro em fazer assim, trabalhe regra de 3. Vou mostrar aqui como é que seria com a regra de 3, tá? Seria isso aqui, ó. Eu tenho percentual e eu tenho a quantidade de meses. Se é 8% ao bimestre, é 8% em 2 meses. Eu não quero saber anual, o ano tem 12 meses, chama aqui de x, multiplica cruzado. 2 vezes x, 2x, 8 vezes 12, 96. 2 está multiplicando o x, eu passo para o outro lado dividindo, eu vou ter 96 por 2, que vai dar 48. Ainda existe uma terceira hipótese, porque o aluno pode pensar o seguinte, eu não tenho aqui uma taxa de 8% ao bimestre, se eu dividir por 2, eu encontro essa proporção mensal, né? Eu posso dividir primeiro. Olha que legal, vou até trazer para vocês, já estou até adiantando, né? Porque olha o que a gente poderia fazer. Né? Isso aqui é muito subjetivo, né? Se eu tenho 8% ao bimestre, se eu dividir por 2, eu encontro 4% ao mês. O que eu fiz aqui? Peguei o 8, dividi por 2. Ó. Agora, sabendo que é 4% ao mês e o ano tem 12 meses, eu pego o 4 e multiplico por 12, chegando a 48% ao ano. Então, assim, o que eu fiz aqui na prática, né? Entre aspas, eu andei para trás para depois andar para frente. Também dá para fazer assim, tudo bem? Primeiro eu voltei, né, do bimestre para o mês e depois eu multipliquei por 12. Dá para fazer assim também, tudo bem? Beleza. Questão 3. Agora eu tenho 0,4% ao dia e eu quero saber, né, a taxa mensal. Olha só, 0,4% ao dia, eu quero saber a taxa mensal. O dia é menor que o mês. O dia é menor que o mês, então eu tenho que multiplicar. Fazendo mais direto ainda. Tem que multiplicar. Qual o valor? Pessoal, um mês tem 30 dias. Pronto, é só multiplicar por 30. Porque aqui é o mês comercial. Se a banca falasse aqui, fosse uma questão de prova, falasse que esse mês tem 31 dias, eu multiplicaria por 31. Se falar que é fevereiro com 28 dias, multiplicaria por 28. Se falar que é fevereiro e João no bissexto, multiplicaria por 29. Porque a banca mencionou. Não falou nada, sempre é 30 dias, beleza? Ok.
Agora vamos lá, nós temos isso aqui, 0,4 vezes 30. Aqui eu vou te dar um macete, tá? Que é o seguinte, se eu tenho um produto entre um número múltiplo de 10, que termina em 0, e um número decimal, e a quantidade de casas decimais é igual à quantidade de zeros, eu posso ignorar a vírgula e retirar o zero. Ou seja, 0,4 vezes 30 é a mesma coisa que 4 vezes 3, vai dar 12. Então, significa que 0,4% ao dia equivale a 12% ao mês. Tá bom? O que eu falei ali é o seguinte, múltiplo de 10 termina em 0, decimal tem casa decimal. Se eu multiplicar esses valores, sabendo que a quantidade de zeros é igual à quantidade de vírgulas, eu posso ignorar a vírgula. Quer dizer, se a quantidade de zeros é igual, né, à quantidade de casas decimais, não de vírgulas. Se a quantidade de zeros é igual à quantidade de casas decimais, eu posso ignorar a vírgula e ignorar os zeros. Vou te dar aqui alguns exemplos, que eu gosto de detalhar tudo para o meu aluno. Olha só. Por exemplo, se eu tenho aqui 1,25 vezes 200. Olha que legal. 2 casas, 2 zeros, né? Esquece a vírgula, esquece os zeros. Vai ser 125 vezes 2, que dá 250. Esse aqui vai ser o exemplo A. Vou botar mais 2, tá? B e C. Vou botar aqui, deixa eu pensar, 0,003 vezes 5.000. E por fim, vou botar um fácil aqui, não, vou apelar um pouquinho, 0,0012, pronto, vezes 200.000. 200.000 não, para não ficar muito parecido, 300.000. Pronto. Vamos verificar aqui, pessoal. Olha só. 1, 2, 3. 3 casas decimais. 1, 2, 3, 3 zeros. Esquece a vírgula, esquece os zeros. Vai ser a mesma coisa que 3 vezes 5, vai dar 15. 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas decimais, 5 zeros. Esquece a vírgula, esquece os zeros. É 12 vezes 3, 36. Pegou o bizu? Então é isso. Isso é fundamental. Na parte de matemática financeira, essas operações com decimais, tanto multiplicação, divisão, adição, diferença, potências envolvendo as bases decimais, posso ter um expoente negativo, um expoente fracionário, tudo isso ajuda muito. Então tem que saber bastante isso aí. Valeu? Beleza. 4. Agora eu tenho 30% ao ano e eu quero saber a proporção em relação a mês. Opa, peraí. Eu tenho 30% ao ano e eu quero saber a taxa mensal. Pessoal, o ano é maior que o mês. Ano, mês. Então eu já sei que eu vou dividir. Beleza. Vou dividir por um valor K. Que valor é esse? Vamos compatibilizar. Um ano tem 12 meses. Não é da maior para menor? Vamos dividir por 12. 30 dividido por 12 dá 2,5. Ou seja, 30% ao ano, no regime de juros simples, é equivalente a 2,5% ao mês. Tá com dificuldade? Que é onde o pessoal tem mais dificuldade, né? Que é da maior para menor. Trabalha a proporcionalidade. Percentual e quantidade de meses. 30% ao ano é 30% em 12 meses. Eu não quero saber ao mês. Então, um mês é X. Essa aqui é a resolução de segurança. 30 vezes 1, 12 vezes X. 12 vezes X é 12x. 30 vezes 1 é 30. Um elemento neutro do produto. 12 está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo, eu vou ter 30 por 12. Pessoal, 30 por 12 é 2,5. Tá? Essa aqui seria uma resolução de segurança. E aqui não se perde tanto tempo, né? Dá para fazer tranquilamente. Tá? Na dúvida, trabalhe em regra de 3. Esse é o bizu do tio. Valeu? Belezinha? Show? E quem ainda não conhece meu trabalho, aproveita para me seguir no Instagram, @Prof. Júlio César Santos. Sempre coloco dicas, vídeos, a minha agenda de aulas, tá bom? Para que vocês possam acompanhar a semana, a cada semana o trabalho, para vocês poderem, né, ter acesso aos conteúdos. Valeu? Só me seguir aí. Vamos embora. Questão 5. Agora eu tenho uma taxa, né, de juros simples de 4,5% ao trimestre e eu quero saber mês. Então, olha só, 4,5% ao trimestre, eu quero saber essa taxa mensal. Opa, peraí. Trimestre é maior que mês, então vou pegar 4,5 e vou dividir. Só que é o seguinte, um trimestre, ele tem quantos meses? Vamos compatibilizar?
3 meses. Então é só dividir por 3. 4,5 por 3 dá 1,5. Tá com dúvida? Regra de 3, ó. Percentual, quantidade de meses. 4,5% ao trimestre é 4,5%, né? Em 3 meses. Eu quero saber a taxa mensal, 1, aqui vai ser x. Só multiplicar cruzado. X vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes x. 4,5 vezes 1 é 4,5. 3 está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Eu vou ter 4,5 por 3. Qual vai ser o valor de x? 1,5. Logo, 4,5% ao trimestre e 1,5% ao mês são taxas equivalentes no regime de juros simples. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu vou encerrando a nossa aula por aqui. É sempre um grande prazer estar com vocês, tá bom? Esse assunto, né, de proporcionalidade de taxas não é tão comum, né, quanto a equivalência de taxas, que é o que mais cai, que é justamente o regime de juros compostos. Será assunto, né, de aula, né, posterior, tá bom? Mas é importante entender essa relação de proporcionalidade para as questões de juros simples. E a ideia é que você agora treine, né? Utilize a nossa própria plataforma para você treinar. Coloca lá matemática ou matemática financeira, nos dois casos, no assunto vai ter juros simples. E a partir daí, você vai treinar questões para você poder saber esse raciocínio de juros simples. Porque no regime de juros simples, nós temos taxas proporcionais. E não se esqueça, tá, de que toda quarta-feira às 11 horas, deixa eu já colocar aqui, ó. Todas as quartas-feiras, às 11 horas, horário de Brasília, nós teremos live aqui, tá? Pelo QC, comigo. É um programa fixo, tá bom? E logo, pessoal, brevemente nós teremos a possibilidade de tema livre, tá bom? Então, vou querer sempre a participação de vocês para as nossas aulas, tá bom? Então é isso, vou encerrando a nossa aula por aqui. Tamo junto e até a próxima, pessoal. Tchau!